Martin Scorsese em mais uma obra incômoda, sensível, impactante, emocionante e ao mesmo tempo perturbadora. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre o que talvez seja o melhor filme de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coffee X. Eu sou Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje eu vou falar sobre o novo filme de Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores. No dia que eu tô lançando esse episódio, o filme acho que ainda tá nos cinemas, mas se não estiver, ele já estará disponível na Apple TV Plus para quem já assina e também nos VODs, que são esses lugares que você aluga filmes digitalmente, como YouTube, Prime Video e até a própria Apple TV Plus também. Antes de ir para o episódio, eu quero lembrar que se você curte o trabalho que é feito aqui no Coffee X, você pode fazer parte do nosso grupo aberto do Telegram, em que a gente fica trocando ideia lá entre ouvintes e participantes aqui do Coffee X. O grupo é aberto, é só procurar Coffee X Podcast no próprio Telegram ou clicar no link que está aparecendo aqui para você, tá bom? Agora vamos para o episódio para falar desse filmaço do Scorsese. Eu vou falar do filme sem spoilers, então não se preocupe, pode ouvir tranquilamente, sem se preocupar em estragar a sua experiência. Assassinos da Lua das Flores, em inglês Killers of the Flower Moon, é baseado no livro homônimo de David Graham, que é um jornalista investigativo dos Estados Unidos, e ele conta a história de assassinatos de membros da tribo Osage, em Oklahoma, na década de 1920. Eu estou falando Osage, que é a pronúncia em inglês, mas eu ouvi muita gente falando Osage também. Eu não sei a pronúncia indígena, tá bom? Eu vou falar a pronúncia que eu ouvi no filme e a maioria deles estava falando Osage. Então, eu vou falar assim. Eu vou falar sobre a sinopse do filme para vocês entenderem melhor do que se trata. No início da década de 1920, essa tribo indígena, que se chama Osage, em Oklahoma, é uma das mais ricas do mundo. Isso se deve à descoberta de petróleo em suas terras. No entanto, esse sucesso traz consigo uma onda de violência e assassinatos. Essa é uma história real. O povo Osage, que é esse povo originário norte-americano, foi expulso de suas terras e acabou se realocando em Oklahoma, que é esse lugar onde o filme se passa. Mas o que os colonizadores brancos não contavam é que o povo Osage foi parar em cima de uma mina de ouro. Eles descobriram que a terra era riquíssima em petróleo. E aí, não querendo ficar de fora dessa fortuna, os homens brancos foram lá fazer o que fazem de melhor, que é tirar aquilo que é dos outros, né? E eles foram lá e começa essa onda de assassinatos do povo Osage. No elenco nós temos aqui Leonardo DiCaprio, que interpreta o Ernest Buckhart. É um homem branco que se casa com a Molly Buckhart, que é vivida pela Lily Gladstone, que é uma mulher da tribo Osage. Tem o Robert De Niro, que interpreta o William Hale,
que é um empresário poderoso que também é suspeito desses crimes. A ficha técnica temos na direção o grande, um dos maiores diretores de todos os tempos, eu diria, Martin Scorsese. No roteiro temos Eric Roth e Martin Scorsese, baseando-se no livro do David Graham. Além do DiCaprio, De Niro e da Lily Gladstone, nós temos também Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow, Stephen Graham, Barry Keoghan. Então, tem um elenco estelar nesse filme, mas eu vou focar em 3 personagens que são os principais, que são os personagens vividos pelo De Niro, pela Lily Gladstone e pelo DiCaprio. É bem interessante porque a gente começa o filme nessa história curiosa, é difícil definir, o que é esse filme, mas parece meio que um thriller, né, de espionagem, porque nós temos o DiCaprio chegando lá na cidade, em Oklahoma. Ele chega na casa do tio dele, que é vivido pelo De Niro, e aí no primeiro diálogo do De Niro e do DiCaprio você já começa a ver um pouco, né, de quem é cada um dos personagens, e o personagem do Leonardo DiCaprio conhece a personagem da Lily Gladstone, que é a Molly. E aí eles começam a se apaixonar, né, e a história começa meio que mostrando que eles dois se envolveram romanticamente e tal, e ao mesmo tempo mostra que a personagem da Lily Gladstone, a Molly, ela entende que ele tem um certo interesse, não apenas pela pessoa dela, mas pela herança dela, porque como a herança é do povo Osage, o que os brancos faziam era se casar com as mulheres para, de alguma forma, ficar com essa herança ou para entrar na herança, enfim. E o que começou a acontecer foram esses assassinatos de pessoas, a maioria delas mulheres, Osage, para que vários desses homens brancos que estavam se casando com elas ficassem com o dinheiro, ou com a terra, ou com qualquer direito a qualquer riqueza que havia ali para o povo Osage. De novo, nós temos De Niro e DiCaprio destruindo. Esses dois são, uma sacanagem. E tem a Lily Gladstone, que eu não conhecia, nunca tinha visto nada com ela. E ela é absolutamente incrível. Ela é uma personagem extremamente introspectiva, calada. E isso tem um motivo. No começo do filme, ela comenta, né, que o povo Osage é um povo mais calado, é um povo mais quieto, que não fica tentando preencher os silêncios, né, assim como o homem branco que não para de falar. Nas primeiras interações com a Molly, você já consegue ver a Lily Gladstone destruindo, porque ela atua muito pouco com palavras, mas ela atua o tempo inteiro com expressões faciais que querem dizer absolutamente tudo o que ela está sentindo, o que ela está entendendo da situação que ela está passando. E é simplesmente incrível. A Lily Gladstone com certeza vai ser indicada ao Oscar. Esse filme, inclusive, já vou colocar aqui que eu tô gravando um episódio de Oscar, tá? Eu já tô considerando que esse filme vai ser indicado para cacete pro Oscar, né? Então, já assistam aí, porque certeza que ele vai estar no Oscar no ano que vem. O filme é gigante, tá? 3 horas e 26 minutos. Eu fui ao cinema sozinho, porque a Paula não é muito fã dos filmes do Scorsese, apesar que ela já viu poucos, Ela gosta do Lobo de Wall Street, mas eu acho que toda vez que eu falo Scorsese, ela já conecta com filmes de máfia, o que não é, de fato, errado, porque ele tem muito filme de máfia, e ela não gosta desse tema, enfim, desse assunto. Então, eu falei pra ela, amor, 3 horas e 26, Martin Scorsese, cinema, bora? Ela falou, não, obrigado. Eu falei, tá bom, então eu fui. E que filmaço, gente. Essas 3 horas e 26 minutos pra você que gosta do Scorsese, pra você que gosta de cinema, não tem o que reclamar. Assim, o filme, apesar de ser grande, talvez eu vá soar repetitivo aqui porque eu tô falando isso de vários filmes grandes, mas eu não vi a hora passar de tão imerso que eu tava no filme. E aí esse filme tem o começo, que é esse meio que thriller ali, que a gente tá vendo os assassinatos acontecerem e tentando entender quem tá por trás dos assassinatos. À medida que o filme vai correndo, ele vai se tornando uma mistura de faroeste, uma mistura de filme de máfia mesmo, de filme de gangster,
E no final ele se torna um filme de tribunal. É isso, ele se torna um filme de tribunal. Só que tem um outro filme que fez isso esse ano, inclusive, que é o Oppenheimer, o filme do Nolan, que no final se torna um filme de tribunal. E eu falei muito bem, eu gravei aqui do Oppenheimer, eu falei muito bem do filme inteiro, mas o Scorsese faz isso muito melhor do que o Nolan, porque, enfim, o filme é muito dividido, assim, o do Nolan, né? É muito dividido e o tribunal, os crimes, o que ele tá mostrando ali é tudo muito confuso pra gente, espectador. Porque tem muitos personagens, aí tem um monte de coisa histórica que o Nolan fica querendo colocar e tal, tem um preciosismo maluco ali. Aqui, no filme do Scorsese, nós temos um filme de tribunal, a última parte é de tribunal, e o Scorsese faz isso com uma maestria incrível. Ele coloca você lá no júri, assim, pra tentar escolher lados, assim, pra entender os personagens, e o que é mais sacanagem é que o personagem do DiCaprio é um personagem muito dúbio e você não consegue definir se você acredita nele ou não durante a história, apesar dele ser uma pessoa horrível, tal, não tô passando pano pro que o DiCaprio faz no filme, não é isso, mas ao mesmo tempo, tanto você quanto a personagem da Lily Gladstone, que é a Molly, a gente fica confuso em algumas coisas que o DiCaprio faz e se ele realmente a amava, e enfim, é um filme que te faz ver coisas horríveis, que te faz se sentir mal com o que os caras estão fazendo ali com a tribo Osage. A gente também tem o Robert De Niro, que apesar dele ser um cara horrível no filme, sei lá, o Robert De Niro, talvez esse seja um dos melhores papéis da vida dele, assim. Ele tem um carisma que você compra, sabe? Você vai com o cara, você fala, tipo, cara, é o De Niro, sabe? Ele tá me chamando ali, é tipo você tentando entender o lado, sabe? De um cara horrível. E o Scorsese te coloca nesse momento, assim, sabe? Nessa situação. O filme é incrível. É muito bom porque, por exemplo, como ele tem 3 horas e 26 minutos, em cada momento ele vai tanto incluindo personagens novos quanto retirando personagens, né? E o próprio Jesse Plemons, ele entra, sei lá, no último quarto do filme, e o Jesse Plemons é incrível também, cara. Como esse cara é bom nesse tipo de papel que colocam ele. Esse cara, ele é um investigador do FBI que é chamado lá para Oklahoma para investigar o que tá acontecendo, e ele só vai para lá porque a tribo Osage paga muito bem pro governo para que ele vá para lá e fazer essas investigações. Inclusive, se eu não me engano, o livro original que a gente tá falando aqui, ele se chama alguma coisa da tribo Osage e o surgimento do FBI, né? E aí é bem legal também, porque é isso, não é o FBI como a gente conhece, vendo em vários filmes hoje em dia, né? Filmes atuais que falam do FBI e tal. Então, era o FBI nascendo. Então, é muito interessante toda essa parte de investigação do FBI e como o Scorsese coloca o personagem do Jesse Plemons só no final, mas ele te mostra que a investigação estava acontecendo muito antes, assim. Então, é muito louco, é incrível. Cada lugar que o Scorsese coloca a câmera, como ele filma tudo, é muito lindo. O filme já abre com um shot maravilhoso. Se você tiver a chance de ver esse filme no cinema, gente, veja, tá? Porque, caraca, a trilha sonora, tudo é incrível. Eu acho que esse filme tem que ser indicado a tudo. Eu não consigo pensar em nada pra criticar, assim, do filme, sabe? Agora eu vou entrar num tema espinhoso aí, que o filme recebeu várias críticas sobre o Martin Scorsese como um homem branco contando a história de um povo indígena, né? Que, tipo, cara, é a história da vida da humanidade, né? Hollywood contando histórias de outros povos, né? Que não tem tanta força ou que não tem representantes nos lugares estratégicos, né? Não tem a tão falada representatividade, né? Mas o mais interessante aqui é que o Scorsese tem um respeito enorme com a tribo. Eu não sei os personagens principais, acho que não. Mas a maioria dos personagens que vão aparecendo nos conselhos da tribo Osage, eles realmente são da tribo Osage. Eles são pessoas da tribo, de fato,
que foram convidadas para atuar. A Lily Gladstone, ela não é da tribo Osage, mas ela é de uma outra tribo. E eu vi uma entrevista deles dizendo que a tribo Osage aprovou a Lily Gladstone como sendo a protagonista nesse sentido, né? De mostrar o povo deles, né? De retratar o povo deles. Então, se você procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos, vários making-offs do Scorsese falando e de pessoas da tribo, do próprio cara que fez do jornalista, né? Que fez o livro, falando sobre o desenvolvimento do filme. E eles tiveram um respeito gigantesco, né, em fazer tudo da melhor forma possível. É claro, gente, que se tivesse um diretor da tribo Osage ou uma diretora da tribo Osage para contar essa história, a gente provavelmente veria outra história, né? Eu não estou dizendo que representatividade não é importante, porque é sim, mas o que eu estou dizendo é que o Scorsese, sendo o diretor que ele é, do calibre dele, trazendo essa história que eu nunca tinha ouvido falar, é uma abertura para que esse povo seja visto. É isso. Infelizmente, o mundo que a gente vive é esse mundo injusto. Para que algumas coisas mudem, infelizmente, algumas pessoas que estão em posições de poder, elas precisam se envolver e colocar essas pautas na mesa para que sejam discutidas. Se a pessoa que estiver lá fizer isso de uma forma respeitosa, com consultoria, como o Scorsese fez, eu acho que nada mais justo do que esse filme ir pra tela. Se daqui 10 anos surgir um diretor da tribo Osage e ele quiser fazer um filme resposta a esse filme do Scorsese, por exemplo, cara, maravilhoso, entendeu? E se a gente olhar pra trás e alguém falar que, tipo, cara, não vai... Esse filme do Scorsese não era tão incrível assim, olha aqui a minha visão. Putz, maravilhoso. Esse cara talvez vai conseguir fazer isso porque o Scorsese fez do jeito dele agora, e as pessoas agora estão olhando para esse assunto. A própria Lily Gladstone, que é uma atriz indígena, vai ter muito mais oportunidades agora, principalmente se ela for indicada para o Oscar, ou até mesmo se ela ganhar. Ela vai começar a preencher espaços que talvez ela não conseguiria preencher se ela não estivesse num filme do Scorsese. Então, antes de, sei lá, brigar muito aí com o Scorsese por estar fazendo isso, tem mais um monte de outros homens brancos, tá? Fazendo do jeito errado. Eu acho que o Scorsese conseguiu fazer, sei lá, do melhor jeito possível que ele como um homem branco conseguiria fazer. Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre essas críticas que o Scorsese está recebendo e tal. O Scorsese não é o meu diretor favorito, mas ele é, de fato, um dos melhores diretores atuais. O cara tá bem velho, tá morrendo aí já. E, enfim, eu espero que esse filme alcance muitos lugares, porque é uma história incrível, é uma história triste, tristíssima, e que precisa ser contada, assim, as pessoas precisam saber que esse filme existe, sabe? Espero que você tenha gostado desse episódio, me conta aí se você assistiu o filme, me dá as suas opiniões, e aí a gente pode ir conversando mais nas redes sociais, @CoffeeXPodcast. Segue a gente lá, manda para pessoas que gostam de cinema também. E a gente vai continuar se falando por aqui nos próximos episódios. Então é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!